Aí, galera, Cristiano Santana falando aqui do Brasil e dando pitaco na final da Eurocopa, Inglaterra e Itália, que vai se realizar no próximo domingo, dia 11 de julho, às 16 horas, horário do Brasil. E a pergunta que não quer calar: quem vai levar a taça? Inglaterra ou Itália? Ou seja, futebol, it's coming home, ou futebol, it's coming home? Não sei. Pois é, né? Vamos para a vinheta? Várias perguntas ficam na cabeça do imaginário do brasileiro a respeito da Eurocopa. E a gente vai tentar responder algumas. Antes de mais nada, a gente vai falar sobre como foi a trajetória de ambas as equipes no torneio da Eurocopa. A Itália entrou no grupo A, onde tinha País de Gales, Suíça e Turquia. A Itália venceu as 3 partidas. Já a Inglaterra, ela era do grupo D, onde tinha Croácia, República Tcheca e Escócia. Ela venceu 2 partidas contra a República Tcheca e a Croácia e veio empatar justamente contra quem foi eliminado, que foi a Escócia, né? Aquela panelinha do Reino Unido, né? Aquele pontinho para não deixar a Escócia embora sem nada no torneio. É verdade. Já nas oitavas de final, a Itália ganhou da Áustria por 2-1 e a Inglaterra venceu a toda poderosa Alemanha. A Alemanha que vinha do grupo da morte, que tinha França e tinha Portugal. Nenhuma dessas equipes chegaram sequer às semifinais do torneio, né? Para vocês verem como é que são as coisas. Já nas quartas de final, foi a vez da Itália chegar e mostrar o seu valor. Para mim, as quartas de final foi onde a Itália teve um grande adversário realmente pela frente, que foi a Bélgica. A Itália venceu a Bélgica por 2-1 e a Inglaterra pegou a Ucrânia. A Ucrânia que classificou na Bacia das Almas na primeira fase, na fase de grupos, e chegou até as quartas de final, vencendo a Suécia, perdeu de 4-0 para a Inglaterra. Semifinais. Nas semifinais foi o seguinte: a Itália pegou a Espanha jogou melhor a partida, principalmente no segundo tempo, mas o jogo foi para a prorrogação e depois para os pênaltis. Chegando nas penalidades máximas, a Itália se deu bem. Já a Inglaterra pegou a Dinamarca bem, tempo normal 1-1, e na prorrogação houve um pênalti meio que nós brasileiros não concordamos com o pênalti que houve. Então, na nossa cabeça, houve um certo roubo, já que tinha VAR e tudo mais. Meu Deus. Então, fica aquela questão na nossa cabeça. Será que foi justa a passagem da Inglaterra? Mas, no final, eu lembro, não podia faltar a Inglaterra, né? Vamos ver como que vai ser essa final entre Itália e Inglaterra. Vamos às perguntas. Quais as perguntas que a gente quer responder? Primeira, quem é o favorito? Gente, o favorito é a Inglaterra. Porque joga em casa, a Inglaterra não tem esse título ainda e a atmosfera está toda voltada para que ela ganhe finalmente esse primeiro título. Além do que, a Inglaterra, nome por nome, ela tem um time melhor do que a Itália. Segunda pergunta, para quem nós brasileiros estamos torcendo? Sim, os brasileiros estão torcendo para a Itália. Por que para a Itália? Em primeiro lugar, a Itália tem 3 brasileiros no elenco. Tem o Rafael Toloi, tem o Emerson e tem o Jorginho. Jorginho esse que está comendo a bola, está jogando muito bem e que talvez seja considerado, caso a Itália venha ganhar o título, que seja considerado o melhor jogador da Eurocopa. Olha, vejam bem, um brasileiro sendo considerado o melhor jogador da Eurocopa. Esse é o primeiro motivo. Segundo motivo, a grande colônia italiana que existe no Brasil. Você vai em várias regiões do Brasil, sempre tem uma colônia italiana. A influência dos italianos no Brasil foi muito forte. Tínhamos 2 times com o nome de Palestra Itália no passado, que é o Palmeiras e o Cruzeiro.
Então, os brasileiros tendem a torcer mais para a Itália. E em terceiro lugar, a Itália é o azarão. Então, a gente costuma torcer para o time que não é o favorito, né? Terceira pergunta: qual final será mais emocionante? Eurocopa ou Copa América? Nós, brasileiros, entendemos que a Eurocopa será mais emocionante, por algumas razões. Em primeiro lugar, o futebol jogado na Europa é 1000 vezes melhor do que jogado no Brasil. A gente sabe que os craques da América do Sul jogam na Europa, mas mesmo assim você nota que o futebol não é o mesmo. O futebol jogado na Europa é mais bonito, é mais vistoso e mais alegre de ser visto, né? Então a gente acha realmente que é o futebol europeu que é o favorito. Além do que na Eurocopa já tem torcida, então já existe aquele ambiente a favor. Aqui no Brasil, infelizmente, não há torcida. Se bem que na final no Maracanã, que será no próximo sábado, teremos 10.000 espectadores no estádio, que foi liberado a pedido da Conmebol. Já aí na Eurocopa serão 60.000 pessoas no estádio de Wembley, se não me engano, né? E a última pergunta: onde estão os craques? Se na Europa existe o futebol melhor e mais bem jogado, nessa final da Copa América, eu acredito que os craques estão aqui, não na final da Eurocopa. Messi é o melhor do mundo junto com o Cristiano Ronaldo há muito tempo, isso aí todo mundo sabe. E o Neymar não está no patamar de Messi e Cristiano Ronaldo, mas eu acredito que o Neymar é melhor do que os craques da Itália e da Inglaterra. Então, acredito que os craques estão aqui na Copa América. De qualquer forma, era esse recado que eu queria dar. Boa sorte a todos os europeus aí para a final entre Inglaterra e Itália. Que vença o melhor, tudo bem? Gente, muito obrigado. Se gostarem do vídeo, curtam, compartilhem, se inscrevam, comentem. Valeu!